Abra sua Bíblia aí no capítulo 26 de Mateus, por gentileza. Deixe marcado por enquanto aí no verso 20. Nos últimos domingos nós temos trabalhado na parte da manhã o tema da igreja. A gente já abordou aqui alguns temas como o que é a igreja, qual o propósito da igreja. Falamos sobre autoridade espiritual, se isso existe. Ouvimos falar sobre uma igreja dedicada a Cristo, certo, Edu? Ouvimos falar de uma igreja dedicada às Escrituras, uma igreja dedicada uns aos outros no domingo passado, e hoje nós vamos falar de uma igreja dedicada à mesa do Senhor. E falar sobre uma igreja dedicada à mesa do Senhor é falar de como cada cristão, cada um aqui que faz parte, que forma a igreja, deve se dedicar a viver os ensinamentos que Jesus comunicou para a gente lá no ato da ceia, quando ele se sentou à mesa com seus discípulos. Isso é falar sobre uma igreja dedicada à mesa do Senhor. Quantas belezas o Senhor nos comunicou naquele ato em torno da sua mesa, meus irmãos. Quantas belezas. Talvez a mensagem de hoje coubesse muito bem se fosse o culto de ceia, né? Aquele momento que a gente tem a mesa montada aqui à frente. Mas talvez você não participe mais da ceia no domingo que vem, depois de ouvir o que você vai ouvir aqui. Talvez você aprofunde o seu conhecimento, aprofunde os princípios, os ensinamentos que são tão belos e profundos no que diz respeito a esse evento que a gente faz aqui na nossa igreja pelo menos 2 vezes por mês. São belezas que muitas vezes, por não ter essa profundidade, esse conhecimento, nós reduzimos ao ato de tomar um golinho de suco, né? E comer um pedaço de pão, por simplesmente nos acostumarmos com o ato da ceia e não refletirmos constantemente sobre o impacto que ela tem em uma igreja, o impacto que ela tem através dessa igreja, quando ela se dedica de fato, com profundidade aos ensinamentos contidos nela. Eu não sei o que acontece no seu coração quando você participa da mesa do Senhor, de verdade. Eu não sei qual é a expectativa que você sai de casa quando você vem participar da mesa do Senhor. Talvez você não tenha ainda a compreensão de que quando o crente participa da mesa do Senhor, do pão e do vinho, ele está mantendo comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Ele entra numa relação de intimidade com Jesus e através da recordação da morte de Cristo, o crente entra em comunhão com o Cristo ressurreto. Não sei se você tem a profundidade disso. Não sei se ela é algo meramente protocolar para você. Tem gente que trata como se fosse só mais uma ceia de domingo, que você até avalia os seus pecados e pede perdão ao Senhor por eles, mas lá no fundo, quando você sai daqui, você não tem interesse nenhum de largar as mãos do pecado. Você não tem interesse de abandoná-lo. Não sei se você é daqueles que pensa que quando a gente participa da ceia, da mesa do Senhor, você recebe uma bênção especial no culto. Isso não acontece, tá? Tem gente que pensa que é assim. Acreditem, mas talvez o culto de ceia, ele seja um pouco até mais cheio, porque muitas pessoas pensam que quando a gente faz isso, a gente recebe uma graça especial. Cuidado. Eu não sei se você se prepara para ceiar. Não sei se você, na sua semana, se prepara, se consagra, pensa nisso. Eu não sei se você se prepara, mas se você não se prepara, você deveria, porque a palavra de Deus diz que aquele que participa da mesa do Senhor de qualquer jeito, de forma indigna, come e bebe juízo para a sua própria condenação. É muito sério o que o apóstolo Paulo diz ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Isso é muito sério. Enfim, hoje eu quero lhe desafiar a observar de perto, com muita atenção, com muito cuidado, com muita reflexão, quais os ensinamentos que Jesus comunicou no ato da ceia, quando ele se sentou à mesa com os seus discípulos, e que todo cristão deve saber para se dedicar a viver dessa forma. Se você fosse hoje escrever uma redação, quais são os ensinamentos que existem em torno da mesa do Senhor?
Quais são os ensinamentos que foram comunicados por Jesus quando ele institui esse momento com seus discípulos e que afetam a vida da igreja, que falam sobre a saúde espiritual da igreja e que fala também da missão da igreja, além dessas 4 paredes aqui. Quero ler com você o texto bíblico, Mateus 26, do verso 20 ao verso 30. Diz assim, irmãos: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: eu digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Amém. Primeiro ensinamento que Jesus comunica para a gente aqui no ato da ceia, quando ele se assenta à mesa com seus discípulos, que todo cristão que compõe a igreja deve se dedicar a viver, é esse aqui, ó. Proponham-se a viver sob a perspectiva da profundidade do amor sacrificial. Em outras palavras, se graduem e pós-graduem, estudem muito, invistam muito isso na vida de vocês, no que diz respeito ao amor sacrificial. Todo crente, toda igreja que quiser viver dedicada à mesa do Senhor, não pode se desvencilhar da perspectiva do amor sacrificial. A mesa do Senhor, quando nós participamos dela, ela comunica para a gente a profundidade do amor sacrificial. Aliás, é o amor sacrificial que Jesus teve por nós, em nós, e que é comunicado através de nós, que nos dá condições para participar da mesa do Senhor. Sem o amor sacrificial, nenhum de nós aqui participaria dos benefícios da mesa do Senhor, por um motivo simples, irmãos. Porque nós estaríamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nenhum de nós aqui participaria sem a ação poderosa de Jesus sobre a nossa vida. Isso já é um motivo para a gente chegar diferente na hora que a gente se apresenta diante da mesa do Senhor. Muito grato a Ele, porque Ele fez isso por nós sem a gente merecer. O mais fantástico aqui, irmãos, é observar como Jesus ensina para a gente, como Ele nos inspira e como Ele nos convida a participar da perspectiva do amor sacrificial. Mesmo sabendo que Ele seria, diz o texto no verso 21, certamente traído. Me encanta a postura de Jesus não recuar da sua proposta do amor sacrificial. Pelo contrário, é justamente quando Jesus estava sendo a vítima da máxima maldade que ele demonstra à mesa a expressão máxima do seu amor sacrificial. Uau! Como isso é difícil para nós, não é verdade? Eu fui produzindo esse sermão na semana e vendo como eu sou reprovado muitas vezes no amor sacrificial.
Se nós formos sinceros, nós vamos perceber que na maioria das vezes que alguém faz um mal para a gente, a nossa tendência natural, a nossa predisposição natural, a nossa inclinação natural é reagir com uma expressão igual ou maior de maldade. Não é verdade? Pensa em alguém que fez uma injustiça, que traiu você essa semana, que falou mal de você. Pensa aí. Qual que é a tua primeira reação? Vou falar da minha, tá? Minha primeira reação é pensar como que eu posso empatar o jogo ou vencer. A minha reação natural. Nós não somos naturalmente adeptos à perspectiva do amor sacrificial. Nunca. Por nós mesmos, nós somos adeptos à vingança, somos adeptos a dar um gelo, ou desprezar aqueles que nos fazem mal. Você se vê assim? A boa notícia, meus irmãos, é que quando nós nos propomos a viver dedicados à mesa do Senhor, por causa do Espírito dele em nós, nós somos capacitados a viver sob a perspectiva do amor sacrificial. Essa é a boa notícia. Se você tem o Espírito de Deus, você pode sim viver sob a perspectiva do amor sacrificial. Como é inspirador ver como João relata o amor sacrificial de Jesus pelos seus discípulos antes da sua morte. Se você for lá no capítulo 13, no verso 1, tem uma expressãozinha ali, irmãos, que de vez em quando eu volto para esse texto. Esse é um dos textos que fica fincados no meu coração, lá no gabinete, na minha geladeira, na minha mente, quando eu preciso retornar e pensar no amor sacrificial. Diz o texto lá no verso 1, um detalhezinho no capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que inspirador, que desafiador. Amou-os até o fim. Ele os amou até o fim. Não foi só até a metade, não foi só até onde ele achava que dava. Ele os amou até o fim. Jesus tinha todo o direito, irmãos, de desistir dos seus discípulos. Ele tinha todo o direito de se decepcionar do investimento que ele fez na amizade. Ele tinha todo o direito de se decepcionar dos encontros, nas rodas de conversa com aqueles homens. Mas ele não fez. Ele permaneceu amando-os até o fim. Se Jesus se humilhou de forma sacrificial e comunicou isso para a gente, àquela mesa, e foi até o fim, a pergunta que eu faço é: quem somos nós para fazer o contrário? Vamos fazer um checklist? Já teve vontade de desistir de alguém na igreja? Não balança a cabeça. Segura aí. Já teve vontade de desistir de alguém na sua família? Aquela pessoa que você prega. Já teve vontade de desistir de alguém no trabalho? Deixa eu melhorar a pergunta. Você já desistiu de alguém na igreja? Isso já aconteceu? Já desistiu de alguém na sua família, no seu trabalho? Deixa eu melhorar mais ainda a pergunta. Você já não só desistiu de alguém, como eliminou alguém da sua vida? Meus irmãos, como nós temos sido impelidos pelo ritmo desse mundo a vivermos essa proposta do amor sacrificial totalmente ao contrário. Se vocês forem sinceros com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, nessa época da pós-modernidade, nós somos cada vez mais impelidos a ser pessoas intolerantes. Somos impelidos a serem pessoas iradas. Quantas pessoas iradas, quantos pais irados, quantos filhos irados, quantas crianças ainda pequenas demonstrando seus primeiros sinais de ira. E às vezes muito precoce. Nós somos impelidos a ser menos misericordiosos. Nós somos impelidos a ser maledicentes e até vingativos. Será que a gente não consegue aprender nada sobre o amor sacrificial com Jesus quando observamos a sua reação à mesa frente a frente com o seu traidor? Vocês conseguem perceber o drama que há nesse texto?
Jesus está frente a frente com o seu traidor, alguém que ele investiu quase 3 anos da sua vida. Será que a gente não consegue aprender nada com isso? Será que isso não constrange a gente? Fico pensando que se dizemos ser o povo que se dedica à mesa do Senhor, pelo menos é isso que a gente fala quando a gente participa dessa mesa, mas muitas vezes não agimos entre nós e através de nós como o dono da mesa sacrificialmente agiu em nosso favor. Sabe o que acontece? Certamente nós temos envergonhado o dono da mesa que nos convidou a participar dela sem merecermos. Aliás, eu vou além. Não só envergonhamos o dono da mesa, mas por causa do nosso testemunho, das nossas más reações, muitas vezes, nós afastamos outras pessoas da mesa. Que feio para a gente. Lembra que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, quando ela estava, ao invés de servir bem com os seus dons, ela estava perdida no meio do seu partidarismo? Vocês fazem feio. Vocês são um péssimo testemunho interno e externo. Interessante, quando eu fui preparar esse sermão, eu perguntei qual igreja que eu poderia procurar nas Escrituras e identificar como uma igreja realmente que serve, dedicada à mesa do Senhor. Irmãos, que luta para achar essa igreja. Que luta. Era até mais fácil fazer o sermão se eu encontrasse essa igreja. É um tanto intrigante isso. Como nós podemos demonstrar, por exemplo, amor sacrificial na nossa comunidade? Isso é bem prático com você. Nos dispondo, por exemplo, a orar por pessoas que nós consideramos mais difíceis de conviver aqui no nosso meio. Vamos começar por aqui. Você sabe que tem pessoas difíceis de conviver e tem pessoas mais difíceis de conviver, né? Ora por ela. Você é chamado para isso. Você é habilitado para isso. Você tem o poder do Espírito Santo em você para fazer e executar isso. Disponha-se a orar por pessoas que você considera mais difíceis aqui no nosso meio. Por pessoas que, hora ou outra, sabemos que falam mal de nós e que, de alguma forma, esse comportamento soa como traição. Isso é amor sacrificial. Por você mesmo, você não vai conseguir fazer. Eu lembro de uma ilustração feita aqui numa devocional do presbítero Paulo, em que ele tentou mostrar para a gente o que era amor sacrificial. Nunca esqueci porque me marcou muito. Ele disse que demonstrar amor sacrificial a fim de imitar Cristo na vida de alguém não é dar carona para uma pessoa que mora na rua da sua casa, nem muito menos na direção da sua casa. Isso não é amor sacrificial. Ele disse para a gente que amor sacrificial é levar uma pessoa em casa numa direção totalmente oposta à sua casa. Isso é sacrifício. Quando nós nos colocamos diante da mesa do Senhor, nós estamos declarando que, da mesma forma que fomos alvos do amor sacrificial de Jesus naquela cruz, nós também estamos nos dispondo a viver como agentes do amor sacrificial. A gente recebeu o amor sacrificial na vertical e a gente horizontaliza o amor sacrificial. Afinal, o que é uma igreja? A igreja é um grupo de pessoas que sabem que foram amadas sacrificialmente por Cristo e começaram a amar também sacrificialmente umas às outras. Eu gosto muito dessa definição de igreja. Não é o prédio, não é a estrutura. Igreja é um grupo de pessoas que sabem que foram amadas sacrificialmente por Cristo e começaram a amar também sacrificialmente umas às outras. Acho que é João que fala isso no capítulo 4. Ele nos amou primeiro. Uma vez que ele nos amou, agora nós nos inspiramos nele para amar uns aos outros. Esse é o primeiro ensinamento que a gente encontra em torno da mesa do Senhor. Difícil esse, né? O segundo ensinamento que Jesus nos comunicou no ato da ceia, quando ele se assentou à mesa com os seus discípulos, que todo cristão que faz parte da igreja, que diz fazer parte da igreja, deve se dedicar a viver, agora é a experiência da verdadeira comunhão cristã. O milagre da comunhão cristã. Você considera esse ajuntamento aqui um milagre? Você tem essa profundidade de que está aqui é um milagre? Você considera
que fazer parte desse movimento aqui todos os domingos, por muitos anos, é um verdadeiro milagre. Todo crente, toda igreja que quiser viver dedicada à mesa do Senhor, não pode se desconectar da perspectiva da comunhão cristã. Está aí um livro muito bom para vocês lerem sobre igreja, dos vários, A Igreja Autêntica, do John Stott. Ele diz assim no seu livro, que nós não somos só um povo cristão, mas nós somos o povo da igreja. Nós não estamos só comprometidos com Cristo, estamos também comprometidos com o corpo de Cristo. O John Stott diz ser uma anormalidade grotesca um cristão fora da igreja, porque o Novo Testamento não toma conhecimento desse tipo de pessoa, não existe essa possibilidade. Ele diz que, de fato, podemos estar insatisfeitos, até às vezes desiludidos com os aspectos da igreja institucional, mas nós não estamos autorizados biblicamente a viver longe do milagre da comunhão que acontece nela por causa de Cristo. Irmãos, é no meio dos ajustes dos conflitos que nós fazemos, no meio da nossa comunhão cristã, que nós temos a oportunidade de ver o poder do Evangelho na prática. Sabe por quê? Porque comunhão cristã é um milagre. Comunhão cristã é teologia prática. Nos reunirmos em torno da mesa do Senhor é um milagre. Percebam que, apesar do clima tenso que há nesse texto, olhe direito para o capítulo 26 de Mateus. Tem um evento para acontecer aqui. Existe uma tensão, existe um drama acontecendo no contexto desse texto. Se vocês observarem, há um momento que parece ter um clima um tanto tenso. Diz o texto que os discípulos ficaram como? Entristecidos. Talvez haveria ali uma oportunidade para alguém levantar da mesa e dizer: eu não volto mais aqui para essa igreja. Não volto mais para essa mesa. Eu não suporto o que foi dito aqui. Diz o verso 26 que ainda assim eles comiam. Isso é um milagre. Eu não sei se na casa de vocês tem conferência familiar para colocar os pingos nos is. Vocês têm? Lá em casa está cada vez sendo menos frequente, graças a Deus. Foi uma no primeiro semestre, a segunda aconteceu há um mês, mais ou menos. Conferência que eu falo é um eufemismo, tá, irmãos? É quando sentam 4 adultos a uma mesa e a gente começa a confessar pecado, a gente começa a mostrar para o outro onde ele está errando nos aspectos da vida. A gente tem desenvolvido essa cultura de autoconfrontação e de conversa, de resolução de conflito entre os 4. O problema é que são 4 adultos agora, né? Quando são as crianças, eles não conseguem, não tem tese contra tese, eles não conseguem analisar. E quando são 4 adultos sentando, eles já pensam, parece que o pecado é até potencializado ali. A conferência fica um pouco mais tensa. E às vezes lá em casa, um sobe a voz com o outro sobe a voz com o outro, e aí de repente vem um filho em defesa do outro, o outro fica mais calado, e aí tem uma série de coisas que acontecem nesse movimento efervescente até que tem a conferência. Até lá já foram ditas muitas coisas nos bastidores. E aí a coisa ficou feia nessa última conferência. Foram 40 minutos ao redor da mesa. Eu cheguei a dizer para a Carol assim: se eu sou essas pessoas que vocês estão falando aí, eu vou pedir 15 dias de afastamento da igreja. Porque eu não vou ser esse cara hipócrita que vocês estão falando aí na mesa. Se eu for esse aí, por favor, me corrijam. Aí, eu sou 880, tá, gente? Não precisava ter chegado nesse ponto da discussão. Eu sei que nós nos machucamos, nos confortamos, nos encorajamos. E aí nós experimentamos o milagre da comunhão, irmãos. Porque os vizinhos poderiam ter visto algo pior. Alguns se matam, né? Os vizinhos poderiam conhecer a gente por vizinhos que gritam uns com os outros e se vestem com terno no domingo para ir pregar na igreja. A gente acabou a discussão, ninguém conseguia orar.
É tenso. Ninguém conseguiu orar. Ficou aquele silêncio, eu disse, olha, quem está com o resto de vida aí, ora. Quem está mais crente aí no final da conferência, ora. A Ana orou, choramos. Passou 1 horinha, a Ana disse assim, pai, o senhor pode me levar lá na farmácia 11h30 da noite, irmãos, para comprar um remédio para mim? Eu tinha tudo para dizer o quê? Não, mano, você está falando mal de mim? Mas foi resolvido. Aí quando resolveu, ela entrou no elevador, irmãos, e disse assim para mim, papai, que bom que a gente tem o Espírito Santo, né? Eu disse, filha, que bom que a gente pode viver o milagre da comunhão. A começar em casa, para a gente não ser hipócrita lá na igreja. Dá certo, irmãos, dá certo. Talvez a comida desses discípulos com Jesus ali estivesse um tanto indigesta, mas era ali que o paladar espiritual deles seria aperfeiçoado. Lembram quando eu disse para vocês no início da mensagem sobre as belezas que estão em torno da mesa do Senhor? Essa aí é uma delas. O milagre da comunhão cristã. Enquanto eles estavam juntos, Jesus discorria sobre a essência que estava por trás do milagre da comunhão cristã. Essa essência era o quê? O seu sacrifício por nós na cruz. O milagre da comunhão entre os cristãos é o resultado da morte e ressurreição de Cristo, que restaurou a nossa comunhão com Deus Pai e nos permitiu também termos comunhão. Quando você estiver no meio de um desses conflitos, lembra disso. Jesus restaurou a sua comunhão e lhe habilitou para restaurar a sua comunhão com seu irmão. É isso que nós declaramos quando nós nos dedicamos à mesa do Senhor. Cristo levou muito a sério essa dedicação ao dar a sua vida por nós, a fim de que nós fôssemos reconectados com o Pai. Sabe qual a implicação disso? Eu e você não podemos negligenciar o que Ele fez. Nós também devemos levar muito a sério o privilégio de podermos nos chamar de irmãos. É muito profundo isso. É muito profundo. Devemos levar muito a sério o privilégio de dividir as nossas alegrias, as nossas tristezas, de sermos mais intencionais no cuidado um com o outro por meio de uma oração, de uma visita, de uma simples mensagem com um versículo bíblico que encoraje o outro num dia difícil. Já recebeu uma mensagem, um versículo de alguém que mandou para você num dia difícil? Aquilo ali fez toda a diferença, porque a palavra ela tem poder de visitar sua mente, o seu coração e mudar a predisposição. Se todos nós fizéssemos isso, o que aconteceria, irmãos? É muito provável que a vida por aqui seria um pouco mais leve e ao final de todos, nós nos veríamos imitando o nosso Mestre. Você sabia quando você faz essas coisas, você imita Jesus? Sabia? Quando você ora por alguém, quando você tem a predisposição, mesmo que você não tenha essa vontade, mas você vai olhando tanto para Jesus, você vai se inspirando tanto em Jesus, vai conversando tanto sobre as suas práticas no Evangelho, que você começa a ter desejo de fazer como Ele faz. Isso dá trabalho, mas o resultado é muito bom. Vida em Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer, não sei se vocês já leram, pastor Tiago Abdala falou desse livro aqui na Conferência dos Homens. Ele diz assim sobre comunhão. Olha que riqueza, irmãos. Para Cristo estar entre mim e o outro, eu não posso desejar por comunhão imediata com Ele. Certo? É um processo. Isso é gradativo. Assim como só Cristo pode falar comigo para me ajudar, da mesma forma também o outro só pode encontrar ajuda no próprio Cristo. Mas isso também significa que eu tenho que libertar o outro de todas as tentativas de determiná-lo, de coagi-lo e dominá-lo com meu amor. Muitas vezes, antes de eu poder agir, Cristo agiu decisivamente em favor do irmão. Então se aquiete. Por isso devo deixá-lo livre para Cristo. Esse é o sentido da afirmação que podemos nos encontrar com o outro somente através da mediação de Cristo. É um milagre. Portanto, o amor espiritual se comprovará pelo fato de que em tudo que diz ou fala,
você recomendará o outro a Cristo. Não tenta coagi-lo. Não tenta ganhar debate. Ora por ele. Se ele for de fato seu irmão em Cristo, Cristo já morreu muito antes por ele. Já pensou o que aconteceria se aplicássemos essas verdades em nossas igrejas, em nossos casamentos, nos relacionamentos dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, na forma como direcionamos o nosso olhar para aqueles que ainda não são salvos e não podem se dedicar à mesa do Senhor? Certamente muita coisa mudaria. Terceiro e último ensinamento. Quando você vier cear na semana que vem, lembra disso, tá? A mesa fala sobre amor sacrificial. A mesa é um milagre da comunhão cristã. Ninguém merece participar. Mas por causa da ação de Cristo em nós podemos fazer esse ajuntamento. Terceiro e último ensinamento que Jesus nos comunicou é que Ele chama a gente a viver sob a perspectiva ardente da expectativa da volta de Jesus. Irmãos, certamente quando um crente começa a conduzir a dinâmica da sua vida por aqui, mais pelos prazeres que esse mundo oferece, que pela perspectiva da volta de Jesus, ou quando uma igreja começa a pregar muito pouco sobre a volta de Jesus, é quase certo que ambos deixaram de se dedicar à mesa do Senhor. É por isso que ele fala, façam isso em memória de mim. Memória. Exercitem a memória. Vocês vão ser tentados a esquecer isso. O problema é que isso não afeta somente a vida da igreja local, que por sua vez fica mais materialista. Sabia que quando a igreja prega menos ou para de pregar sobre a volta de Jesus, ela tem uma tendência de desenvolver materialismo dentro dela? Ela fica mais consumista. E até mesmo desenvolve um comportamento quase que narcisista quando ela se preocupa demais com a sua performance. Isso afeta o seu pulso evangelístico. Isso afeta o seu senso de missão além dela. Sabe por que isso acontece? Porque ela passa a olhar mais para si. E mesmo sabendo que Cristo voltará, não tem quase nenhum interesse de pregar o evangelho às almas perdidas ao redor da sua comunidade. É uma igreja formada por crentes que não têm paixão pelas almas perdidas. E por isso se fecha no conforto das almas salvas. Isso não é igreja. Já pensou? Se Jesus tivesse feito isso conosco? Vamos nos fechar aqui. Já pensou? Se Jesus não tivesse ido quando nós estávamos desgarrados dele, se ele não tivesse ido até nós? Já pensou se Jesus não tivesse ido na nossa condição? Irmão, se o Senhor não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos desfrutando dos benefícios da mesa do Senhor, não. A pergunta é, se ele veio até nós, o que nós devemos fazer com isso? Você tem paixão pelas almas perdidas? Ou você está muito confortável com as almas salvas? E não tem problema estar entre as almas salvas. Pelo contrário, isso é encorajamento, isso é consolo. Isso é um dizendo para o outro, vamos junto. Mas o evangelho de Jesus Cristo, me desculpe, ele não se resume a isso. Quando Jesus diz aos seus discípulos no verso 29, eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus estava imprimindo no coração dos discípulos uma proteção para que eles não deixassem se envolver tanto com as coisas desse mundo, a ponto de deixar cair no esquecimento que ele voltaria para buscá-los. William MacDonald diz no seu comentário, a ceia do Senhor é o elo entre suas duas vindas, o monumento de uma, a garantia de outro. Paulo também reforça isso à igreja de Corinto quando ela vê perdida em suas pautas terrenas que nada tinham a ver com a essência da mesa do Senhor. Ele diz, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo registra as palavras de Cristo que indicam que a ceia que fazemos por aqui não será realizada eternamente. Ela tem data para acabar, até que Ele venha. É verdade que a obra de Cristo já foi consumada, irmãos, indicando que tudo que era necessário para a plena salvação daquele que crê já foi disponibilizado na esfera espiritual.
Mas também é verdade que se vive a tensão de que a transformação da realidade, tão prometida e ansiada desde sempre, ainda não ocorreu em toda a sua plenitude. E isto significa que a igreja vive duas realidades. Uma já contempla a obra de Cristo e a outra ainda está em missão, anunciando que é chegado o reino e é tempo de arrepender-se. A comunidade que ignora isso, sabe o que acontece? Ela elimina um importante ensinamento quando participa da ceia à mesa do Senhor. Ela enfraquece o seu significado e contribui para a secularização e até mesmo desesperança de que Deus permanece Senhor do tempo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a avaliar se a nossa vida como cristãos, como igreja, como irmãos em Cristo, como pais, mães e filhos, profissionais e cidadãos por aqui, ela de fato reflete uma vida dedicada à mesa do Senhor. Se a sua vida ainda não é vivida sob a perspectiva da profundidade do amor sacrificial de Jesus, do milagre da comunhão cristã e da ardente expectativa da volta de Jesus, é muito possível que você tenha levado de forma banal e leviana as belezas transformadoras, inspiradoras e encorajadoras que são expressas quando nos juntamos à mesa do Senhor para cearmos com Ele e os nossos irmãos. Se você se viu assim, arrependa-se para que isso não resulte em condenação para você. Eu também oro para que a nossa igreja seja conhecida por uma igreja que se dedica à mesa do Senhor. Não só quando participamos da ceia, mas através dos efeitos práticos que o amor sacrificial, o milagre da comunhão e a expectativa ardente pela volta de Jesus produzem no dia a dia dela e através dela. Amém. Eu quero cantar uma canção com vocês e a gente faz dela a nossa oração. Vencedores por Cristo. Eles conseguiram musicalizar essa mensagem. Eu cantei depois de preparar o sermão, eu peguei o violão e fui louvar o Senhor pela palavra que Ele deu. E quando eu fui lendo a construção do texto deles, que coisa fantástica. Conhecem? Vinho e pão? Vamos cantar? No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Isso, deu para perceber que vocês conhecem. Vamos ficar em pé? Vamos cantar para encerrar? No nome forte, presta atenção no que você está cantando. Nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. Aprendo a perdoar quem serve o vinho e parte o pão. É o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão.
entre o povo do Senhor, verdadeiro lar. Cristo está presente aqui, aleluia, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor e todo esplendor, com vinho e pão, nos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito nos mantenham juntos, corajosos, representando bem o nome de Deus e o nome do povo dele, até que ele venha. Amém.